Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar da instrumentalização da religião para a política e de como fake news sobre a legalização do aborto, ou de ser a favor do aborto, questão que foi colocada que Lula seria a favor da legalização do aborto e a favor do aborto, e como essa questão acabou prejudicando o Lula, acabou dissuadindo muitas pessoas a não votarem no Lula. Tá? Então é disso que eu vou falar hoje. Bom, que a instrumentalização da religião para a política é um fato que todos já sabem, todos devem concordar. Essa instrumentalização tem mais ou menos 20 anos, talvez menos, tá? Talvez entre 15 e 20 anos. Essa instrumentalização foi feita por pastores, principalmente pastores pentecostais e neopentecostais, que começaram a dizer, olha, eu sou pastor tal, voto no irmão, porque o Brasil faz cristão, que evangélico vota em evangélico, e blá blá blá, e todo esse discurso aí. Inclusive, eles conseguiram criar uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Conseguiram formar até partidos políticos. Tem igrejas aí que é dona de sigla partidária, ou pelo menos é composta, os seus membros compõem a maior parte. É composta a maior parte por seus membros. Mas a maior demonstração da instrumentalização da religião para a política foi dada em 2018, pela primeira vez, pelo então candidato Jair Bolsonaro. E na segunda vez, agora em 2022, o então candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro. Tá? E aí, os pastores... Tem várias matérias, até vou deixar linkado aí na descrição do vídeo. Se tiver vídeos também, qualquer coisa eu ponho no card, que pode aparecer aí na tela. Bom, então muitas pessoas foram expulsas, evangélicos foram expulsos porque declararam voto no Lula. Pastores falaram que pessoas que votam no Lula não podem receber a Santa Ceia. Pessoas foram perseguidas, né? Então, assim, tem um papo aí dos pastores politiqueiros dizendo que o Lula ia fechar a igreja, que é uma fake news, né? Ia perseguir as igrejas. No entanto, quem está perseguindo os seus próprios cristãos são as próprias igrejas autodenominadas evangélicas. Tá? Tá cheio de matéria por aí, eu vou deixar algumas linkadas aí na descrição do vídeo e outras em card se eu achar para colocar vídeos aqui em card, certo? Bom, então eles dentro das suas igrejas publicaram várias fake news contra o Lula, dizendo que o Lula é a favor da legalização das drogas, que é a favor da legalização do aborto, que ele pessoalmente é a favor do aborto, que nas escolas vai ter banheiro unissex, ideologia de gêneros e tal, e tal, e tal. Mas a questão que mais pegou foi o aborto, inclusive puxou uma boa parte de cristãos católicos, né, da igreja romana. Tá? Vou colocar católicos porque todo mundo já está acostumado com o nome católico, tá? Mas somos de cristãos da igreja romana. Então puxou uma boa parte da igreja romana, né, que são os ramos mais tradicionais da igreja romana e também os carismáticos. Tá? Essa parte foi puxada para o bolsonarismo. E foi puxado pelo bolsonarismo por influenciadores digitais. Vou citar nomes: Bernardo Kister, que é um ex-protestante, o padre Paulo Ricardo, alguns outros padres tradicionalistas, alguns padres carismáticos, que falaram contra o PT, que o PT é comunista, tal.
que o socialismo foi condenado pelo Papa Pio XI. Aí se lembraram de citar as encíclicas do Papa. Assim, primeiro, o PT não é comunista, tá? Então, assim, os padres mentiram. O PT não é comunista, tá? Porque para ser comunista é preciso duas coisas: ser ateu e materialista e histórico dialético. E o PT não é nem é um partido ateu, nem materialista dialético. O PT é um partido laico, então tem o Lula é católico, tem gente católica dentro do PT, tem gente protestante, tem ateu, tem agnóstico, é um partido laico, então não é um partido ateu, como é o caso do Partido Comunista, tá? Pelo menos aquele partido comunista lá da União Soviética. Então, e também não é materialista dialético. Então, já cai por terra aí. Outra coisa, o PT não quer socializar os meios de produção, tá? O PT é um partido social-democrata, reformista. Então, os padres mentiram. Mas as pessoas são ignorantes, têm medo, elas ouvem o padre, elas têm medo de estudar por si próprias, de pesquisar. Elas têm internet, mas elas têm medo, tá? São como ovelhas, ou melhor, eu posso dizer que elas estão dentro de uma caverna, fazendo referência aí ao mito da caverna de Platão, né? Então elas não veem a realidade, elas veem aquilo que os padres lhes passam. Olha, o comunismo, o inimigo, e não sei o que, porque o PT e tal. E acabam influenciando essas pessoas votam no Bolsonaro, tá? O que é um absurdo. Aí muita gente acabou votando no Bolsonaro, gente católica, o que eu acho um absurdo, acabou votando no Bolsonaro por causa da questão do aborto. Falaram tanta mentira sobre o Lula, sobre a questão do aborto, falaram tanta mentira que votaram no Jair Bolsonaro. Ah, o Lula é a favor do aborto. Não, não é. Pessoalmente ele não é a favor do aborto, nem a sua primeira mulher que faleceu era, nem essa mulher, segundo ele disse, ela também não era a favor do aborto. Tá? Mas o aborto existe e tal, eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, colocando aí a questão no centro da política. Tá? Bom, aí o que acontece? Com a questão do aborto, as pessoas não votaram no Lula, muita gente não votou no Lula por causa da questão do aborto. Ah, o Lula é abortista. Tá. E aí o Bolsonaro não é. Ok. Aí o que acontece? Você vota num governo que o salário mínimo não aumenta, o salário mínimo não aumenta, há uma carestia, 33 milhões de pessoas passando fome, pessoas estão perdendo seus empregos, como disse, a inflação sobe, a cada mês você vai no mercado, você compra menos, o poder aquisitivo da classe média está caindo, da classe média mais baixa, tá? Dos pobres então nem se fala. Então, e aí o que acontece? Com uma economia, uma inflação galopante, com desemprego, aí uma mulher engravida, você acha mesmo que ela não vai pensar duas vezes se ela puder abortar? Ela vai abortar. Ela vai encontrar um jeito. Porque ela não quer colocar um filho no mundo, ela estando desempregada, sem assistência do Estado, ela vai querer colocar um filho para ficar sofrendo no mundo. Olha, é muito mais fácil, supondo que o Lula fosse abortista, mas ele não é, que uma mulher que tivesse um emprego, um salário decente, acima da inflação, ela é muito mais provável que essa mulher pobre, às vezes mãe solo, é muito mais provável que ela não abortasse num governo abortista, porque ela teria as condições necessárias para sustentar o seu filho e educar o seu filho. Inclusive, se ela tivesse acesso a uma boa escola, né, uma escola bem aparelhada, onde a criança fosse cuidada desde a creche, maternal, que tivesse creche 24 horas por dia, né, a creche à noite, que tem mulheres que trabalham à noite, né? Então assim, se o Estado desse toda assistência, o número de abortos diminuiria. Não precisava ir fazer discurso, eu sou contra o aborto.
Você acha mesmo, de verdade, que o padre Kelmon, né, o padre fake, você acha mesmo que o padre Kelmon tá ligando para o aborto? Tá nada. Tá coisa nenhuma. Inclusive o cara, né, tem documento aí, o cara até falsificou o documento da CNBB. O cara nem é padre de verdade. Pelo menos não é reconhecido pela igreja ortodoxa. Até porque, pelos cânones da igreja ortodoxa, um monge não pode se candidatar. E o cara diz que é monge e é eleito bispo. É proibido pelos cânones da igreja ortodoxa, seja da igreja bizantina, seja da igreja pré-calcedoniana, um padre participar de política. Então por aí já se vê que ele é fake. Você acha mesmo que o padre Kelmo ajuda mulheres grávidas a não abortarem? Aquela mulher que está lá na favela e que está desesperada, porque ela não quer abortar, mas a condição, ela está numa precarização. Para ela é melhor abortar do que pôr no mundo mais uma criança para sofrer aí, passar fome. Se ela crescer e chegar à adolescência sem estudo, sem perspectiva de vida, ela vai virar bandida. Aí depois vai chegar lá, essa mesma gente que fala contra o aborto, vamos diminuir a maioridade penal, bandido bom é bandido morto. Você acha mesmo que o padre Kelmo está ligando para a vida intrauterina? Quer dizer, ele liga para a vida intrauterina, mas ele não liga para os 33 milhões de pessoas que estão passando fome. É um hipócrita. E todos os padres, agora eu falo dos padres verdadeiros, né, dos padres ordenados de verdade, o padre Paulo Ricardo, é um hipócrita. O cara defende o Bolsonaro que está deixando 33 pessoas, ou 33 milhões de pessoas passando fome. Ah tá, você nasceu, você pode passar fome. Beleza, aí pode morrer de fome. Tudo bem. Mas a vida intrauterina é sagrada. Depois que nasceu não é mais sagrada. Hipocrisia é o que é. É hipocrisia. Não adianta você defender a vida intrauterina e depois que nasceu, tô nem aí. Se vira. Né? Ou como se diz aí no ditado, quem pariu Mateus que balance. Assim, se esses padres, ao menos, criassem orfanatos, tá? Mesmo que eles fossem de direita, eles criassem orfanatos, pegassem aquelas mães pobres da favela que não têm emprego, dessem emprego, se elas não têm educação, se elas não têm estudo, chegassem, vou te colocar numa escola particular, ou eu mesmo vou te ensinar matemática, vou te ensinar português, para você passar, né, para você terminar seus estudos, para você passar no concurso público, para você ter uma estabilidade. Beleza, o discurso faria todo sentido. Todo sentido. Mas assim, isso é contra o aborto. Se é contra o aborto, não permitir a legalização do aborto, vai resolver o problema. As mulheres não vão mais abortar. Não, o problema do aborto se resolve economicamente. Economicamente. Você dá um padrão de vida melhor para as mulheres, dá assistência do Estado para elas, elas não vão abortar. É simples assim. É simples assim. Tá? Então, assim, é muita incoerência a pessoa falar, eu vou votar no Bolsonaro porque o Lula é abortista. Repito, o Lula não é abortista. Mas, né, as fake news impregnaram, grudaram nas mentes dessas pessoas. Não vou votar no Lula porque é abortista. Sou a favor da vida. Tá. Mas aí, você vota num cara que deixou muita gente morrer de Covid. No Brasil nós tivemos 680 mil mortes por Covid. E o cara brincando. Quer dizer, essas vidas, você que é católico e está me assistindo, essas vidas não importam. Você que é ortodoxo está me assistindo, essas vidas não importam. Né? Porque já nasceram, então não importa. Tudo bem. Aí vocês vão repetir a frase do Bolsonaro. Vão chorar até quando? Vão continuar com esse mimimi. Não sou coveiro. Aí pode. Aí ele pode gracejar. Aí ele pode tirar. Aí ele pode zombar das pessoas que estavam morrendo com falta de ar. Aí pode brincar com pessoa com falta de ar, né?
Aí pode ter as brincadeiras do Bolsonaro aí. Aí pode, aí tá liberado, né? Aí tá tranquilo, né? Aí pode. Então, quer dizer, as pessoas votam num cara que matou gente, porque não comprou vacinas, e porque não sendo médico, pre, pres, prescreveu remédios que não são para Covid e que não ajudam no combate à Covid. Ele prescreveu ivermectina, remédio para vermes, né, como tratamento precoce, cloroquina, que não resolve nada. Tá? Atrasou a compra de vacinas por meses. Tá? Aliás, verdade seja dita, quem ajudou a salvar o Brasil, não gosto dele, tá? Mas ele é melhor do que o Bolsonaro nesse ponto, que é o João Dória Júnior. Foi graças ao João Dória Júnior que aqui em São Paulo teve vacinas e aí São Paulo ainda conseguiu expandir a vacina para alguns lugares aí do Brasil. Mas foi graças ao João Dória. E inclusive disse que quem fosse de outro estado viesse aqui ia ser vacinado. Tá? Então quem ajudou a salvar muitas vidas foi o João Dória, o ex-governador de São Paulo, que era do partido do PSDB até pouco tempo. Tá? Então assim, quer dizer, eu não voto no Lula porque o Lula é abortista. Repito, não é. Ai, eu não voto no Lula porque ele é abortista, mas eu vou votar no cara que deixa as pessoas morrerem. Que deixa as pessoas morrerem por Covid, que deixa as pessoas morrerem de fome, que é a favor da tortura, que, que divide mulheres em estupráveis e não estupráveis. Um cara que falou que queria comer, né, comer carne de índio, carne humana, né? Um cara que pintou um clima com uma adolescente de 14 anos. Aí você católico vota num cara desse? Desculpa, o teu discurso de aborto é uma pura hipocrisia. Uma pura hipocrisia. E é isso, tá? É isso que eu tinha que falar, tá? Da instrumentalização. Vocês foram instrumentalizados por esses padres que são padres sem caráter, tá? Porque vocês falam assim, a Igreja Católica condena o comunismo nos documentos da Igreja. A mesma Igreja Católica condena o capitalismo também. Existem documentos condenando o capitalismo. Por que que esses padres aí não mostram esses documentos? Por quê? Inclusive, Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, que nunca é lembrado por esses padres, nunca é lembrado. É um papa injustiçado pela história da Igreja Romana. Leão XIII escreveu a Rerum Novarum, das coisas novas, sobre a situação dos operários, pedindo que se pagasse salário justo, pagasse o dia, né, o final de semana sem trabalhar, salário justo, bem remunerado, etc. E tal. Essa encíclica, ó, foi esquecida, foi olvidada. E é isso aí, né? Vocês foram instrumentalizados pelo Bolsonaro, né? E assim, eu não considero vocês, de verdade, não considero vocês como católicos. Vocês podem ter, assim, a fé católica, mas vocês não têm a prática católica, né? Vocês foram contaminados pelo farisaísmo protestante de João Calvino. Então, só a casca é católica, o interior de vocês é protestante. Sinto muito em dizer. Fui. Gostou do vídeo? Deixa um like aí, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que você gostou, para que mais outras pessoas possam assistir. Gostou do canal a primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado, para ser avisada de novos conteúdos. E compartilhe com seus amigos este vídeo. E agora sim, eu fui.